Os petroleiros iniciam paralisação de 72 horas, apesar da imposição de multa de R$500 mil por dia. Michel Temer revela que política de preços da Petrobras pode ser revista. Já a assessoria do governo diz que mantém o esquema atual. Greve dos caminhoneiros entra hoje no 10º dia enfraquecida, mas protestos seguem em ao menos 16 estados. Maioria dos brasileiros apoia a paralisação dos caminhoneiros e defende a continuidade, aponta a Datafolha. Polícia Federal realiza operação contra a fraude em registros sindicais e cumpre mandados contra parlamentares. Grupo de cientistas do Quênia garante ter descoberto 2 vacinas contra o ebola. Tudo isso e muito mais agora, na edição de 1 da tarde. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Carolina Lorenzetti, uma ótima tarde para você. Chegamos à quarta-feira com cara de sexta. Hoje é dia 30 de maio de 2018. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. Na versão digital do jornal O Estado de São Paulo, greve dos caminhoneiros corta a poluição da capital paulista pela metade. Um relatório feito pela CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, aponta que os índices de poluição do ar subiram logo no primeiro dia da greve, quando o rodízio de veículos foi suspenso pela Prefeitura. Mas, com o passar dos dias, com as ruas e avenidas praticamente vazias, o cenário mudou. Houve redução de 50% da poluição no ar da Grande São Paulo. O episódio é raro e o órgão pretende estudar as consequências dessa melhora na saúde pública. De olho no portal G1, desembargador derruba a liminar e mantém benefícios do ex-presidente Lula. O TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, derrubou a liminar que suspendia benefícios ao ex-presidente Lula. Com isso, o petista, que está preso em Curitiba desde o dia 7 de abril, volta a ter direito a receber assessoria de agentes do Estado, como seguranças e até motorista. Na decisão, abre aspas, aos ex-presidentes são conferidos direitos e prerrogativas e não benesses, decorrentes do exercício do mais alto cargo da República, fecha aspas. Para fechar, no site da BBC Brasil, pesquisa indica surgimento de vacina promissora para tratar câncer no cérebro. O novo tratamento para um tipo de câncer no cérebro está em desenvolvimento e pode representar um grande avanço no combate à doença. Pelo menos é o que apontam os resultados iniciais de um estudo realizado no Reino Unido, no Canadá e também na Alemanha. Pacientes que sofrem deste tipo de câncer, chamado de glioblastoma, não costumam viver por muito tempo após a cirurgia para a retirada do tumor. A média varia entre 15 e 17 meses de sobrevida. Mas este novo tratamento dobrou as expectativas. Uma vacina que já é introduzida em alguns tratamentos começa a dar resultado. Teve paciente, por exemplo, que além de superar o diagnóstico de sobrevida, deixou também para trás qualquer rastro do tumor. A vacina, segundo os especialistas, deve ser tomada regularmente. Depois de 10 dias de uma greve de caminhoneiros que parou o Brasil, outra categoria decidiu cruzar os braços. Os petroleiros iniciaram hoje uma paralisação de 72 horas, apesar da imposição de multas. Os petroleiros iniciaram na madrugada desta quarta-feira uma greve de 72 horas em pelo menos 8 refinarias e em algumas fábricas do Brasil. O movimento ignora a decisão da Justiça de penalizar a categoria com multas elevadas por considerá-lo abusivo. Os petroleiros protestam contra os altos preços do combustível e do gás de cozinha e pela renúncia do presidente da Petrobras, Pedro Parente. O movimento começa no momento em que a greve dos caminhoneiros, que paralisou o país, começa a perder força, após 10 dias de bloqueios. A Federação Única dos Petroleiros confirmou em um comunicado que os seus afiliados não entraram para trabalhar nas refinarias de Manaus, Abreu e Lima, Rejap, Duque de Caxias, Paulínia, Capuava, Araucária, Refap, parcialmente na Baía de Campos e em 3 fábricas e unidades. Ao longo do dia, estão previstos vários atos, com uma manifestação em frente à sede da Petrobras no Rio de Janeiro. Na véspera, o Tribunal Superior do Trabalho considerou o movimento abusivo e estipulou multa de R$ 500 mil por dia aos sindicatos,
após a ação ajuizada pela Petrobras e a Advocacia Geral da União. A federação negou que a paralisação gere um risco de escassez e alertou que o protesto é de advertência, sem descartar uma greve mais adiante. E o Palácio do Planalto divulgou uma nota, afirmando que vai preservar a política de preços da Petrobras. Isso significa que a redução no preço do diesel não deve alterar a estratégia da estatal. Só que ontem à noite, o presidente Michel Temer falou em entrevista à TV Brasil que a política de preços da Petrobras poderia ser revista. Temer lembrou que a Petrobras se recuperou de uma situação complicada. Ele falou que não queria alterar a política da estatal, mas, ao mesmo tempo, admitiu que o governo poderia reexaminá-la cuidadosamente. Convenhamos, a Petrobras se recuperou ao longo desses 2 anos, estava numa situação, digamos, economicamente desastrosa há muito tempo. Então, nós não queríamos, alterar a política da Petrobras, nós podemos reexaminá-la, mas com muito cuidado. Os frequentes aumentos nos preços dos combustíveis foram uma das principais causas da greve dos caminhoneiros. Desde julho do ano passado, a Petrobras promove reajustes de preços com base na variação do dólar e dos preços do petróleo no mercado internacional. A greve dos caminhoneiros entrou hoje no 10º dia. Apesar de estar enfraquecida, os protestos seguem em ao menos 16 estados. O movimento dos caminhoneiros está perdendo a força. Apesar disso, a quarta-feira começou com registro de paralisações e focos de protestos em rodovias estaduais e federais, em ao menos 16 estados: Alagoas, Bahia, no Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, Pará, Paraná, no Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e em São Paulo. Alguns manifestantes têm coagido caminhoneiros a participar do bloqueio, mas a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas desbloquearam trechos ocupados por caminhoneiros em alguns estados. Na rodovia Presidente Dutra, por exemplo, os policiais impediram os bloqueios de caminhões e também escoltam os que desejam abandonar o movimento. Alguns manifestantes não interditam vias, mas barram a saída de cargas. E a Advocacia Geral da União aplicou 140 milhões de reais em multas a 96 transportadoras que não desocuparam as vias durante a greve dos caminhoneiros. A AGU se baseou na decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou multa de 100 mil reais por hora a empresas que bloqueassem estradas ou que ficassem no acostamento. Os valores que serão pagos variam de 400 mil a 9 milhões de reais. Se as empresas não pagarem as multas, a AGU pediu ao STF o bloqueio das contas e a penhora de bens das transportadoras. Apesar da paralisação dos caminhoneiros continuar hoje aos poucos, o combustível começou a chegar aos postos já na noite desta terça-feira na Grande São Paulo. Agora, já no Rio de Janeiro, a oferta de produtos na Ceasa ainda está prejudicada. Veja agora os detalhes. Os caminhões-tanque deixaram as refinarias para abastecer parte dos postos de combustível. Com pouca oferta, os motoristas tiveram que enfrentar longas filas nos postos para conseguir encher o tanque. Segundo o Sincopetro, cerca de 17% dos postos da Grande São Paulo estão sendo abastecidos. Dos 2.900 postos da região metropolitana, cerca de 500 já foram abastecidos entre ontem e hoje. A previsão é que até sexta-feira, metade de todos os postos já tenham recebido combustíveis e até domingo, a totalidade na região metropolitana. De acordo com o Sindicato do Comércio de Petróleo, em 7 dias, a situação dos combustíveis deve ter sido totalmente normalizada na Grande São Paulo. As distribuidoras também informaram que o abastecimento de combustível na Grande São Paulo já acontece sem a necessidade de escolta e sem bloqueio por piquetes. Segundo o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, todos os hospitais municipais retomaram nesta quarta cirurgias eletivas. No transporte público, 77% da frota prevista para o horário circulava na cidade. Somente o abastecimento dos supermercados e entrepostos é que deve demorar um pouco mais. No Rio de Janeiro, os produtores reclamam que mercadorias de outros estados ainda não estão chegando. Só os caminhões do estado é que chegam à central de abastecimento.
Segundo a Ceasa do Rio, depois que o abastecimento de combustível voltar ao normal, ainda vai precisar de uns 2 dias para normalizar a oferta de produtos. E pesquisa do Instituto Datafolha revelou que a maioria dos brasileiros apoia a paralisação dos caminhoneiros e defende a sua continuidade. Segundo o levantamento, 87% dos entrevistados são favoráveis ao movimento e 10% se dizem contrários. Para 56%, a paralisação deve seguir, contra 42% que querem o fim da manifestação. Entre os entrevistados, 87% não concordam com as medidas encontradas pelo governo de desconto no preço do diesel e apenas 10% aprovaram o aumento de impostos e o corte nos gastos federais. O Instituto ouviu 1.500 pessoas por telefone de todas as regiões do Brasil e a margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. No Tocantins, um caminhoneiro foi agredido quando tentava passar por um bloqueio. Em Goiás, também teve confusão em um posto de combustíveis. E em Osasco, na Grande São Paulo, um incêndio destruiu os barracos de uma comunidade. Veja agora em um giro de notícias pelo Brasil. Em Miranorte, região central de Tocantins, um motorista de caminhão cegonha foi agredido por caminhoneiros ao tentar passar por um bloqueio. O veículo que ele dirigia e mais 2 que estavam sendo transportados na carreta foram danificados. A Polícia Militar informou que os suspeitos foram levados para a delegacia. Em Mineiros, sudoeste de Goiás, um grupo favorável à greve dos caminhoneiros impediu a população de abastecer em um posto de gasolina. As imagens mostram quando os policiais militares chegaram ao estabelecimento e fecharam o local para barrar a confusão. Em Osasco, na Grande São Paulo, um incêndio destruiu barracos de uma comunidade. 25 famílias ficaram desabrigadas. Não há informações sobre feridos. Ainda não se sabe como o incêndio começou. Na zona oeste do Rio de Janeiro, homens das Forças Armadas fazem uma operação em comunidades da Praça Seca. Os militares prenderam 2 pessoas em flagrante por associação com o tráfico de drogas e armas foram apreendidas. A polícia tem feito operações diárias para expulsar traficantes que estão invadindo um condomínio recém-inaugurado do programa Minha Casa Minha Vida, na zona norte do Rio de Janeiro. Os invasores marcaram seus apartamentos com inscrições nas portas. A situação começou na sexta-feira e até agora, pelo menos um tiroteio foi registrado. E a seguir, você vai ver, Polícia Federal realiza operação contra a fraude em registros sindicais e cumpre mandados contra parlamentares. E ainda, grupo de cientistas do Quênia garante ter descoberto 2 vacinas contra o Ebola. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h20, uma ótima tarde para você. E o PIB, o Produto Interno Bruto do país, cresceu 0,4% no primeiro trimestre. Os resultados da agricultura puxaram a alta. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no Brasil e ajuda a medir a evolução da economia. No primeiro trimestre, o PIB chegou a 1 trilhão e 600 bilhões de reais. É 0,4% mais que nos 3 últimos meses do ano passado. A agropecuária ajudou a puxar o crescimento, com alta de quase 1,5%. Já a indústria e o setor de serviços avançaram 0,1% cada um, enquanto o consumo das famílias aumentou 0,5%. As exportações também cresceram 1,3%. Na comparação com o primeiro trimestre de 2017, o PIB também foi maior, alta de 1,2%. Segundo o IBGE, o resultado de agora é o mesmo do primeiro trimestre de 2011. Ou seja, o país voltou ao desempenho que tinha antes da crise, só que há 7 anos. Apesar do avanço, os resultados ainda são tímidos para o mercado. A expectativa é de que o consumo continue crescendo aos poucos, desde que o desemprego diminua no país. E hoje o Banco Central divulgou o resultado das contas do governo federal, dos estados e também dos municípios. As contas fecharam abril no azul, com sobra de quase 3 bilhões de reais. Mesmo assim,
É o pior resultado para o mês nos últimos 17 anos. Já a dívida bruta do setor público subiu. Pela primeira vez, passou de 5 trilhões de reais. A Polícia Federal realizou a operação batizada de Registro Espúrio nesta manhã. A ação mira a fraude em registros sindicais e cumpre mais de 80 mandados judiciais, sendo que 23 são de prisão. O objetivo da operação é o de desarticular uma organização criminosa que atuava junto ao Ministério do Trabalho. A Polícia Federal fez buscas em gabinetes de parlamentares na Câmara dos Deputados. Segundo as investigações, o núcleo político do esquema teria como participantes o ex-deputado e presidente do PTB, Roberto Jefferson, além dos deputados Wilson Filho, do PTB da Paraíba, Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo e Ademir Camilo Prates Rodrigues, do MDB de Minas Gerais. E ainda os senadores Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, e Cidinho Santos, do PR do Mato Grosso, que atualmente está em licença do mandato. A ação cumpre mandados no Distrito Federal, São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. No total, são 64 mandados de busca e apreensão, 8 de prisão preventiva e 15 de prisão temporária, além de outras medidas cautelares. Entre os alvos de prisão estão Leonardo José Arantes e Rogério Papalardo Arantes, sobrinhos do deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás. Segundo a Polícia Federal, as investigações revelaram um amplo esquema de corrupção dentro da Secretaria de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho, com suspeita de envolvimento de servidores públicos, lobistas, advogados, dirigentes de centrais sindicais e parlamentares. As fraudes envolviam pagamentos em valores que chegaram a 4 milhões de reais pela liberação de um único registro sindical. São investigados os crimes de organização criminosa, corrupção passiva e ativa e lavagem de dinheiro. E Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto e apontado como operador financeiro do PSDB, foi novamente preso preventivamente em São Paulo hoje, depois de descumprir uma decisão judicial. O ex-diretor da Dersa havia sido solto no último dia 11, mas o Ministério Público Federal de São Paulo pediu uma nova prisão. Segundo o MPF, Paulo Vieira foi preso pela primeira vez por reiterar ameaças à testemunha do caso, que ligou no gabinete da Lava Jato chorando. Com medo de depor, informou a Procuradoria. A filha de Paulo Vieira também foi presa e ambos estão na sede da Polícia Federal em São Paulo, que ainda não detalhou qual foi o motivo das prisões de hoje. Subiu para 4 o número de mortes provocadas pela raiva humana no Pará. A vítima era uma criança de 10 anos de idade que estava internada em Belém. Outras 3 pessoas estão internadas em estado grave. O número de mortes pode ser ainda maior, porque 4 pessoas que morreram com suspeita da doença não tiveram o material coletado para exame. A causa de outra morte ainda aguarda confirmação. E um grupo de cientistas do Quênia garantiu nesta quarta-feira ter descoberto 2 vacinas contra o ebola. Elas estão sendo testadas em seres humanos para comprovar se há efeitos secundários. Os pesquisadores que pertencem ao Instituto de Pesquisa Médica do Quênia estão realizando testes no leste do país para avaliar a segurança das vacinas. Elas seriam utilizadas contra 2 cepas diferentes do vírus ebola. A segunda fase do estudo começou em março de 2017, com 122 participantes que receberam ambas as vacinas. Agora, os cientistas vão aguardar outros 6 meses para começar a analisar os dados coletados. O ebola voltou a causar alarde nas últimas semanas no noroeste da República Democrática do Congo, onde um surto já causou 12 mortes confirmadas. O número pode chegar a 25 se forem levadas em conta todas as mortes com sintomas da doença. O surto de ebola, que foi detectado em princípio nas zonas rurais e depois alcançou uma área urbana, é o 9º desde a descoberta do vírus em 1976. Autoridades da Bélgica estão tratando como atentado terrorista o ataque que deixou 3 mortos em Liège. O autor do crime é suspeito de ter assassinado um homem na noite anterior ao ataque. A Bélgica homenageia nesta quarta-feira as vítimas do ataque realizado ontem em Liège. 3 pessoas morreram
incluindo 2 policiais. A investigação tenta esclarecer os últimos passos de Benjamin Herman, um delinquente de 31 anos que teria se radicalizado. Ele foi morto pela polícia depois de atacar agentes, abrir fogo e fazer uma refém. O Ministério Público belga classificou os atos como assassinato terrorista e tentativa de assassinato terrorista. Parmi ces premiers éléments figure le modus operandi. Entre esses primeiros elementos estão o modus operandi que o Estado Islâmico incentiva em vídeos na internet, que é atacar policiais com faca e depois roubar suas armas. Couteau et leur dérober ensuite leur arme de service. O autor do ataque seria um belga nascido em 1987, fichado pela justiça desde que era menor de idade e que já havia sido condenado por roubo com violência e consumo de entorpecentes, entre outros crimes. Ele também é suspeito de ter matado uma pessoa na noite de segunda-feira. Herman tinha deixado a prisão por algumas horas depois de conseguir uma permissão penitenciária. A Procuradoria Federal belga examina agora se o criminoso atuou sozinho e busca determinar se suas motivações eram ou não terroristas. E os esforços para localizar a aeronave desaparecida do voo MH370 da Malaysia Airlines no Oceano Índico foram oficialmente encerrados hoje. Uma empresa americana contratada para continuar as buscas admitiu não ter encontrado vestígios do Boeing 777. A empresa Ocean Infinity, com sede no Texas, relatou que buscou e coletou dados de alta qualidade de mais de 112 mil quilômetros quadrados de solo oceânico, superando condições e terrenos desafiadores, mas sem encontrar algo. Em janeiro, a empresa americana assinou um acordo de 90 dias com o governo da Malásia para retomar a busca pela aeronave desaparecida, um ano após a busca oficial ter sido encerrada. O contrato, que garantia a Ocean Infinity $70 milhões apenas se encontrasse destroços ou as caixas pretas do voo MH370, chegou a ser prorrogado 2 vezes. O Boeing 777 da Malaysia Airlines desapareceu em março de 2014, durante um voo de rotina entre Kuala Lumpur e Pequim. Todas as 239 pessoas a bordo são consideradas mortas. 4 anos depois, pouco se sabe sobre o que aconteceu com a aeronave. Ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais a sua companhia e audiência. E amanhã, no feriado, nós estaremos aqui e esperamos por você. Uma ótima tarde. Até lá!